Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem mais um encontro, né, para falar sobre a odontologia e a diabetes. É um tema que eu venho abordando recentemente, né, que tenho trazido para vocês um pouquinho do resultado dos meus estudos, das minhas pesquisas, né? Então, assim, tô sempre tentando buscar mais para trazer aqui para vocês. E hoje a gente vai falar de novo sobre diabetes, sendo que dessa vez a gente vai focar um pouquinho mais na questão da anestesia, né? E assim, anestesia em paciente diabético todo mundo faz, né? Todo dentista vai fazer. Seja por causa de uma harmonização orofacial, seja por causa de uma dentística, seja por causa de uma cirurgia, em algum momento, até prótese, em algum momento você pode necessitar anestesiar, né? Então assim, endo, enfim. Então todas as áreas, em algum momento, vão acabar, né, os cirurgiões dentistas vão acabar precisando anestesiar esses pacientes diabéticos. E, gente, ó, tá cheio, né? Eu tava vendo aqui os dados, mais de 16 milhões só no Brasil. Então, a gente precisa realmente estar preparado. E tem pouca gente preparada para isso, né? E traz uma propriedade, né? Traz uma coisa legal, assim, pro paciente, você mostrar que sabe o que tá fazendo. Além de tudo, você se sente seguro, você faz com mais segurança o procedimento. Isso é bom demais. Trabalhar com segurança, melhor coisa do mundo. Bom, o objetivo principal é a gente evitar uma intercorrência, né? Seja ela uma urgência ou uma emergência, mas evitar um transtorno, evitar um aperreio, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Evitar um estressezinho. E, claro, como sempre eu comento com vocês, aqui a gente vai trabalhar com raciocínio, né? Então aqui a gente não decora, aqui a gente raciocina junto, né? Então eu não trago nada prontinho, textinho prontinho, tabelinha, até as tabelas a gente raciocina lá dentro, né? Então se preparem para muito raciocínio clínico de novo aqui hoje, tá? Lembrando a vocês do aviãozinho lá embaixo, né? Vocês já conhecem, então clica no aviãozinho, envia aí para quem você achar que pode se interessar. Lembrou de alguém que gosta da área, que se preocupa, né, em se qualificar? Manda lá o aviãozinho para essa pessoa vir aqui acompanhar com a gente, tá? Ou vem aqui nos 3 pontinhos aqui embaixo, clica do lado da palavrinha comentar, clica nos 3 pontinhos, copia o link, vai lá no seu WhatsApp, manda para os grupos, manda para os colegas, depois volta para cá, tá? Não me abandona não, tá bom? Prometi para vocês 6 dicas hoje, né? Então assim, procura sempre ter um caderninho. Eu vi que a Patrícia já colocou, né? Já tô com um caderninho pronto, caneta aqui do lado, porque é legal realmente a gente ir anotando, tá? Anota tudo o que você achar de importante de cada uma das dicas, tá certo? E a gente vai começar pela primeira dica, que é assim, é uma dica bem aberta, que é assim, conheça o seu paciente. Quando eu falo conheça o seu paciente, eu estou falando dos pacientes diabéticos, né? Então, conheça o seu paciente diabético, conheça a diabetes do seu paciente, tá? Então, como assim? Eu preciso saber qual é o tipo de diabetes que o paciente tem, porque a gente tá sempre nessas lives, né? Nos momentos que a gente tem junto, a gente tá sempre frisando o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2, né? Mas quando a gente tem um curso, uma coisa mais aprofundada, aí a gente traz o diabetes gestacional, a gente traz outros tipos de diabetes mais raros, mas enfim, a gente precisa saber. Vou dar só um exemplo. Se meu paciente é diabético tipo 1, eu já sei automaticamente que ele faz uso de insulina. Lembram que a gente já viu várias vezes que o paciente diabético tipo 1 é aquele paciente que as células beta não estão secretando insulina, né? Ou muito pouco, então é um paciente que é dependente de insulina. Se esse paciente é dependente de insulina, vocês concordam que é um paciente que faz hipoglicemia com mais facilidade? A gente já conversou sobre isso, né? Então é mais comum o paciente diabético tipo 1 fazer uma hipoglicemia do que o paciente tipo 2, né? Então, esse momento em que eu já identifico qual é o tipo da diabetes do paciente já começa a ser importante daí, tá? Para eu entender qual é o medicamento que ele usa, quais são os maiores riscos, né? Muitas vezes está associado a uma pessoa mais jovem que tem mais dificuldade de fazer o monitoramento, né, daquela glicemia, enfim. Também o tempo de evolução da doença, então, há quanto tempo esse paciente tem a doença? Há quanto tempo ele tem um diagnóstico? Eu já consigo imaginar se é mais recente, provavelmente ele não teve um grande tempo de descompensação.
Às vezes é um paciente que tem diabetes há 40 anos, então é muito provável que em algum momento ele tenha tido uma diabetes descompensada, portanto é provável que ele tenha complicações da diabetes, e eu vou tirando minhas conclusões, vejo que é tudo raciocínio. Né? Então, de acordo com o tipo do diabetes, com o tempo de evolução da doença, com os medicamentos que o paciente usa, olha só que legal, o paciente já falou para você que ele é tipo 2, só que ele usa insulina. O que é que você conclui daí? Que esse paciente já está num estágio mais avançado da doença. Certamente ele já apresenta algumas complicações, né? Por quê? Porque o diabético tipo 2, no início, ele não faz uso de insulina, ele começa fazendo uso de medicamentos antidiabéticos. E no estágio mais avançado da doença, quando aqueles medicamentos já não estão mais, vamos dizer, dando conta, aí ele precisa lançar mão da insulina. Então, o paciente se torna insulino dependente depois de algum tempo. Então, se você já tem essa informação de que ele faz uso de insulina, então, opa, já tem muito tempo de doença, já faz uso de insulina, diabético tipo 2, provável que ele já tenha algumas complicações associadas, inclusive a doença periodontal, né? Aí, claro, também sobre os hábitos de vida, né? A gente sabe da importância da terapia nutricional, da atividade física, sempre acompanhada, né? Sempre tendo ali por perto alguém para orientar, porque não é tão simples quanto parece. Às vezes a gente acha que atividade física, por exemplo, é só se mexer, mas tem um tipo de atividade física específica para o horário, para a pessoa, enfim. Então é importante a gente saber de tudo isso até para motivar, né, o nosso paciente. E por fim, claro, tem muitas outras coisas, eu trouxe aqui os pontos mais importantes que a gente precisa conhecer do nosso paciente, mas eu não posso deixar de falar dos exames, né? Como que é esse monitoramento, gente? Então, olha só, estamos na primeira dica, conheça o seu paciente. Você já sabe qual é o tipo da diabetes que ele tem, você já sabe há quanto tempo ele tem essa doença, você já sabe quais são os medicamentos que ele usa, né? O que que ele faz para controlar, então, de atividade física, de questão nutricional associada aos medicamentos, já fez alguma cirurgia, né? E você, principalmente, precisa saber como que ele faz esse monitoramento. Ele usa o glicosímetro, lembram do glicosímetro que a gente conversou, né, na aula passada, na nossa live anterior? Então, usa glicosímetro, quantas vezes ele afere por dia? Normalmente dá quanto? Quanto é que tá dando agora aqui no meu consultório, na hora que eu aferi, né, na hora que eu fiz lá o HGT, né, na hora que eu aferi a glicemia? Tá? Mesma coisa a hemoglobina glicada, ele tem hemoglobina glicada recente, ele faz sempre, ele tem esse controle, faz a cada 3 meses, a cada 6 meses, tem acompanhamento médico. Então, tudo isso é importante para eu entender o meu paciente. Então, gente, essa é a primeira dica, conheça o seu paciente. Será que já aconteceu com vocês? Olha só, já aconteceu comigo, tenho certeza, já aconteceu com todo mundo. Você tá lá atendendo o paciente, e você para no meio do procedimento e faz, peraí, esse paciente, ele tem o que mesmo? Eu tô anestesiando o paciente, eu tô operando o paciente, eu tô fazendo um procedimento X no paciente e não tô me lembrando se ele é diabético, qual é a diabetes que tem, se ele é cardiopata, qual é a cardiopatia, os exames, né? E na verdade a gente tem que estar atendendo ali o paciente o tempo todo, ciente, pensando o que é que ele tem. Quais são as comorbidades associadas, quais são os medicamentos que ele usa, tá? Então a gente faz todas essas perguntas no início, né, do atendimento, para que durante o procedimento em si, durante o planejamento, eu esteja totalmente ciente do que está acontecendo ali, né, de quem é aquele meu paciente. Então, primeira dica é essa, gente. E aí a questão de anamnese, de exame físico, precisa ser muito detalhado, muito direcionado. Então, se você tem a informação de que seu paciente é diabético, vai a fundo nessas informações, né? Claro que tem aquelas perguntas bem gerais que a gente faz para todo paciente e que às vezes na hora dessas perguntas a gente acaba suspeitando de um diagnóstico de diabetes, que não é feito por a gente, mas que a gente pode suspeitar e encaminhar para que o endocrinologista faça, né, a investigação. Então, por exemplo, sabe aquelas perguntinhas nas fichas, né, de faculdade, de SUS, com certeza tem, que é lá, urina com frequência, toma água com frequência, né? Ou sente sede com frequência, sente muita fome, né? Então, suas feridas demoram a cicatrizar. Quem nunca viu isso na ficha clínica, né? São perguntas importantíssimas, porque podem fazer com que a gente desconfie, associada a outras informações,
né? Associada, por exemplo, ao fato de o paciente se queixar de xerostomia, doença periodontal avançada, né? Presença de doença periodontal avançada. Então, paciente com muita sede, muita fome, paciente que está urinando bastante, que relata que tem dificuldade na cicatrização, que demora um pouquinho mais para cicatrizar suas feridas, né? Não só em bocas, feridas de uma forma geral. Paciente com xerostomia, né? Aquele físico, né? Paciente sedentário, que não faz atividade física alguma, que se alimenta mal, que tem doença periodontal. Poxa, será que, né? De repente vem com uma ardência bucal e você vai juntando as pecinhas e faz aquele lindo raciocínio clínico que a prof adora, tá bom? Então, muito importante. Essas perguntas que eu trouxe agora são as perguntas mais gerais, às vezes o paciente nem tem o diagnóstico, mas uma vez que você já tem aquele diagnóstico fechado, o paciente já vem dizendo ser diabético, aí você precisa conhecer a fundo todas as informações, não são só essas, né? Eu trouxe as principais, mas todas as informações relacionadas àquela patologia. Então, de novo, resuminho da primeira dica. Qual é o tipo de diabetes? Há quanto tempo o paciente tem aquela doença? Os medicamentos que ele faz uso, né? Se ele faz só uso de antidiabético, só insulina, se ele já usa as duas coisas, né? Então a gente discutiu aqui o paciente tipo 2 que já faz uso de insulina, certamente já está no estágio mais avançado da doença. Diabético tipo 1 vai fazer só uso de insulina, né? Também as informações sobre os hábitos de vida daquele paciente e principalmente os exames de sangue, né? O controle, como acontece esse controle, né? Como que estão as taxas, qual foi a última vez que ele fez hemoglobina glicada, faz de quanto em quanto tempo, a glicemia de hoje, quanto tá, e em casa, faz todos os dias, faz no posto, faz onde, quantas vezes por dia, né? Como é que é esse controle? É uma criança, é o pai que faz, é a própria pessoa? Então tudo isso a gente precisa ter como informação. Agora olha só, a nossa live é voltada hoje para a questão da anestesia, né? E quando a gente fala em anestesia, eu acho que até de uma forma geral, não só para diabético, mas de uma forma geral, quando a gente fala em anestesia, a gente pensa muito na adrenalina, né? Se você perguntar assim a qualquer pessoa, por que você tem medo de anestesiar, né? Uma pessoa que relate isso, né? Eu tenho receio, me preocupo. Por que você se preocupa? Normalmente aquela pessoa vai dizer, por causa do medo da adrenalina, seja ela endógena ou exógena, ou pelo menos com medo do vasoconstrictor, né? E quando a gente fala do paciente diabético, não é diferente, né? O cuidado que a gente precisa ter de uma forma mais especial é justamente com a adrenalina. Quando a gente estava aqui falando sobre os pacientes cardiopatas, a gente falou muito da adrenalina como sendo importante, de repente, no desencadeamento de um pico hipertensivo, né? Ou o aumento da frequência cardíaca, de repente, dá uma agravada ali no quadro, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas aqui, no paciente diabético, qual é o grande qual é o grande problema, se é que a gente pode dizer assim, da adrenalina? É que a adrenalina, ela aumenta a glicemia, ela é hiperglicêmica. Por que que a adrenalina é hiperglicêmica? Ela favorece a neoglicogênese. Vamos relembrar? Lembram daquela sequenciazinha que eu já mostrei em outros momentos aqui pra vocês? Olha só, vamos pensar no paciente tipo 1 ou tipo 2, porque não vai mudar nada, só muda o iniciozinho, né? Aquele paciente que não tem insulina ou tem pouca insulina, no caso tipo 1, ou que tem insulina, mas que a insulina não está funcionando bem, o organismo é resistente à ação da insulina. O que é que acontece depois disso? Se a insulina não consegue levar a glicose do sangue para as células, aquela glicemia fica ali, né, aumentada, a glicose fica aumentada no sangue, que é o que a gente chama de hiperglicemia. Então, se a glicose não está chegando nas células, as células entendem que o indivíduo não está se alimentando e começa, poxa, se não está chegando glicose aqui, vamos fazer essa glicose chegar. Então, vamos fazer neoglicogênese, vamos fazer com que a glicose se forme de alguma forma. E aí ela vai lá no tecido adiposo do paciente, tem aquela metabolização e acontece a neoglicogênese. Tá? Então a adrenalina ela faz justamente isso, ela aumenta a neoglicogênese, aumenta a gênese, né, vamos dizer assim, de glicose. O aumenta a glicose, a concentração de glicose no sangue. Então ela é hiperglicemiante. Professora, qual é o problema disso?
Se vocês lembrarem, a gente já discutiu aqui também, existem duas situações que a gente se preocupa quando o paciente é diabético, em termos de urgência e emergência mais imediata no consultório. Uma é a hipoglicemia, isso sem falar de anestesia, né? Coisas relacionadas à diabetes propriamente dita. Uma é a hipoglicemia, né? Que pode chegar até um quadro de coma hipoglicêmico. Então, aquele paciente que, por algum motivo, a glicemia baixa muito, de repente passou muito tempo sem se alimentar, ou fez uma insulina aumentada, né? Então, de repente, ele está lá no seu consultório e ele faz um quadro de coma hipoglicêmico. Mas a gente também se preocupa com a hiperglicemia, que às vezes é tão importante que chega a um quadro de cetoacidose diabética. Lembram disso? Cetoacidose diabética, que por sua vez é muito mais comum na diabetes tipo 1 do que na diabetes tipo 2, mas que pode acontecer na diabetes tipo 2 também, né? Então sim, a gente se preocupa com a hiperglicemia e a adrenalina, ela é hiperglicemiante. Então se ela favorece a neoglicogênese, se ela é hiperglicemiante, sim, eu preciso me preocupar com a adrenalina, né? Tanto a endógena como a exógena. Para todos os pacientes diabéticos, não. Para aquele paciente que está descompensado. Se o paciente está dentro do valor que a gente considera padrão, né, normal de glicemia, se ele chegou no seu consultório e a glicemia de jejum dele, ele não vai chegar em jejum, né? Não é para chegar. Mas uma glicemia pós-prandial ou aleatória está lá 100 e pouquinho, ok. Eu tô falando daquele paciente que já chegou com 300 e pouco. E você faz uma adrenalina que vai aumentar ainda mais. Será que ele não vai entrar no quadro de cetoacidose diabética? Pode acontecer, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a adrenalina. Além disso, minha gente, outra coisa importantíssima. A cardiopatia está muito presente nos pacientes diabéticos, não é verdade? Quantos e quantos pacientes diabéticos a gente não já atendeu que tem associada uma ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, que tem associada uma arritmia, não é verdade? Uma hipertensão arterial sistêmica. Então, mais um motivo para a gente se preocupar com a adrenalina, mas eu não vou entrar nessa questão da adrenalina nos cardiopatas, porque a gente já conversou em um outro momento, em uma outra live, quando a gente conversava sobre os cardiopatas. Mas só para lembrar que a cardiopatia e a diabetes, elas estão muito juntas, né? E às vezes o paciente nem sabe que apresenta, né, que tem aquela cardiopatia. Então, fica atento, né, ó, olho bem aberto nos pacientes cardiopatas, que muitas vezes, diabéticos, que muitas vezes são cardiopatas, tá bom? E então, já que eu tenho que me preocupar com a adrenalina, então vamos falar dela, né? Porque na primeira dica a gente falou aquela coisa bem geral, olha gente, vamos conhecer o paciente, nananana. Mas na segunda dica a gente vai focar nessa questão da adrenalina. Como é que a gente faz para evitar que a adrenalina aconteça ali, né? Tanto a endógena, que ela seja liberada, secretada, como a exógena, que é aquela que vem no tubete. Nessa segunda dica, a gente vai falar da endógena, né? Então, como é que eu faço para evitar que meu paciente faça a liberação de adrenalina endógena? A gente já sabe disso, porque a gente já viu em outro momento também. Duas coisas principais. Evitar dor no meu paciente, o máximo que eu puder. E evitar que esse paciente se estresse, né? Que ele sinta ansiedade, que ele fique nervoso, porque tudo isso faz liberação de adrenalina endógena, né? Porque a dor, e a dor tem tudo a ver com a anestesia, né? Porque às vezes você faz uma anestesia que não foi tão eficiente, ou você usou uma mepivacaína sem vaso, uma lido sem vaso, que tem uma duração curtíssima, o paciente sente dor e libera a adrenalina. Então, gente, segunda dica, evite que seu paciente sinta dor, principalmente aquela dor inesperada, né? Aquela dor que você não avisa, porque às vezes a gente sabe, você vai fazer uma intrapulpar, você sabe que o paciente vai sentir dor, aí você avisa, mas às vezes tem aquela dor inesperada. Então, se a gente puder evitar especialmente essa inesperada, mas de uma forma geral tudo, ótimo, pra gente evitar essa liberação de adrenalina endógena. E aí tem algumas dicas dentro, né, as subdicas dentro dessa dica, né? Então, dentro da dica, evite que seu paciente sinta dor, tem algumas formas que a gente pode fazer, né? Algumas técnicazinhas, alguns cuidados, eu vou chamar assim, que eu já trouxe pra vocês, vou trazer de novo agora, que é, primeiro, usar anestesia tópica, né? Eu digo que muitos pacientes falam, não adianta de nada, nem que seja pro psicológico vai adiantar,
né? A gente sabe que ela tem uma função mais discreta, que ela é superficial e tal, mas vamos fazer, tá certo? Especialmente pela questão psicológica. Muitos pacientes sentem falta. Ah, você não fez o tópico, por isso que eu vou sentir, ou por isso que eu senti, né? Então vale a pena, né? Ou a benzocaína ou xilocaína spray. A xilocaína spray é um pouquinho mais cara, mas a anestesia costuma ser boa. Então assim, se você puder usar uma ou outro, ótimo, melhor, tá? 30 segundos a 1 minutinho ali na área já vai ajudar, né? A lidocaína penetra um pouquinho mais. E a anestesia profunda durante todo o tempo cirúrgico. Então seria a segunda subdica. Como fazer com que meu paciente não sinta dor? Então a segunda subdica seria fazer uma anestesia profunda durante todo o tempo cirúrgico. E toda vez que eu falo em anestesia profunda, anestesia, né, mais duradoura até um pouco, eu sempre penso muito na articaína. Nem penso muito na BUP, porque aí é um tempo mais prolongado. Mas a articaína, ela resolve muito bem quando a gente quer uma anestesia mais profunda, né? Tem serviços que liberam articaína só para cirurgias, né? Então, assim, é muito bom, ela tem uma profundidade realmente maior, porque ela é mais lipossolúvel, né? Claro, tem a desvantagem também, a articaína é mais neurotóxica, acho que vocês lembram disso, né? A questão da superdosagem, é mais fácil você fazer uma superdosagem com a articaína quando você faz, por exemplo, 4 procedimentos em áreas, né, diferentes da boca e você precisa usar mais anestésicos, a chance de você fazer uma superdosagem é maior. Mas a articaína é muito boa, realmente ela traz uma anestesia muito profunda. Só que a articaína, para esses pacientes, a gente precisa ter cuidado se o paciente for descompensado, porque a adrenalina está lá junto, né? E a adrenalina a gente já sabe que faz neoglicogênese. Tá? Então, mais na frente, a gente vai lá nas últimas dicas, a gente vai definir bem direitinho qual é o anestésico ideal para esse paciente. Então, apesar da articaína ser bastante, né, boa nesse sentido, tem uma anestesia bastante profunda, mas tem essa questão de que ela vem com a adrenalina e a adrenalina realmente ela faz essa neoglicogênese. Então, para o paciente que está descompensado, com uma glicose já altinha, né, inclusive assim, o paciente tipo 1, ele pode fazer uma cetoacidose até com 200 e pouco, né? O paciente tipo 2 geralmente faz um pouquinho mais, ele vai fazer uma cetoacidose quando ele faz, que é mais, né, menos comum, ele vai fazer mais lá na frente, 400, 500. Então, o paciente que já está com 300 e pouco, talvez não seja interessante fazer adrenalina naquele momento. Uma outra coisa legal, né, uma outra subdica dentro dessa dica de você evitar dor é a técnica da comporta. Nós conversamos também lá na época das cardiopatias. Não sei se vocês lembram, eu dei aquele exemplo da pessoa que está jogando futebol, cai no chão, machuca o joelho e a primeira coisa que ela faz é colocar a mão no joelho, né? Ela coloca lá a mão no joelho com o objetivo de não sentir dor, né? Uma coisa que a gente faz de uma forma intuitiva, né? Mas que existe uma explicação. Então a explicação é que a pressão, na hora que ela faz aquela pressão ali, essa pressão, ela chega mais, essa sensação da pressão chega mais rápido no cérebro, chega antes da sensação de dor, a dor da queda, a dor do machucado. Então a pessoa sente menos dor. Então a técnica da comporta, né, na odontologia e em tantas outras áreas, ela tem a mesma função, o raciocínio é exatamente o mesmo. Né? Então você está lá anestesiando o paciente, por exemplo, e ao mesmo tempo você está segurando lá o lábio dele e fazendo um movimento, né? Além de você estar pegando, você ainda está fazendo um movimento. E essa informação desse movimento, dessa pega, desse tato, chega antes no cérebro da dor da anestesia, da picada, da agulha entrando, do anestésico penetrando ali. Tá? Então, por conta disso, a gente usa bastante, né? A gente engana o cérebro do nosso paciente e aí evita de ele fazer liberação de adrenalina endógena. Então, são essas subdicas, né, que eu queria trazer de novo para vocês em relação à segunda dica, tá? Então, resumindo a segunda dica, evite dor no seu paciente, use anestésico tópico, né? Falei aqui também que muitos comentam que não serve para nada, mas que pelo menos de forma psicológica vai ajudar muitos pacientes. Procure fazer uma anestesia profunda, aí falei sobre a articaína e lá na frente a gente vai discutir por que a articaína, né, não é tão interessante, por causa por causa da questão de ser, ela é profunda, mas tem a questão de ser junto com a... Quase que não sai, eu fui ler aqui o que a menina estava escrevendo, a sinapse é bem rápida, aí perdi o raciocínio. Mas é isso, a articaína ela vem com adrenalina e a adrenalina ela é
faz a neoglicogênese. Então, muito cuidado, mais na frente a gente conversa melhor sobre qual anestésico é mais indicado, tá? E, por fim, a técnica da comporta. Então, essas 3 subdicas, a técnica da comporta vocês já conhecem, né? Então, vai lá, segura o lábiozinho. Esses dias eu tava assistindo um vídeo, assistindo umas coisas no YouTube e apareceu um vídeo de... Tá na moda agora, né? Botox. E eu vi que na hora que tava fazendo a aplicação do Botox, a pessoa, né? A pessoa que tava fazendo o procedimento também massageando assim do ladinho, tum, 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 tum. Provavelmente também com esse raciocínio da técnica, né? Pra enganar ali a mente do paciente, enganar para que ele não sinta dor. Então é isso, gente, a dica 2, tá? Então, evitar que seu paciente sinta dor. E a dica 3 também tem a ver com a adrenalina endógena, porque a gente tá falando da adrenalina que é liberada pelo paciente. E a gente falou assim, a adrenalina que é liberada pelo próprio paciente, a adrenalina endógena, ela é liberada na hora da dor, na hora do estresse, da ansiedade, não é assim? Como evitar a dor, já conversamos na dica 2. E como evitar estresse, como evitar ansiedade, né? Que tudo isso é um gatilho para emergência médica. Então, como evitar estresse, como evitar ansiedade? Gente, tem muita coisa, né? Muita coisa. Desde você não deixar seu paciente esperando muito tempo na sala de espera. E isso aí também tem muita relação com o paciente diabético, porque além da questão do estresse e da ansiedade, pensando aí na hiper, mas para um paciente que está com a glicose baixa, a gente tem que pensar na hipo também. Que ele já vem de casa, lembram daquela historinha? O paciente tomou café da manhã cedo, porque ele acorda cedo, tomou às 6 horas da manhã, tinha consulta com você às 8, você atrasou, começou às 8h40, terminou às 10, ele passou aí um tempão, né? 4 horas sem se alimentar e pode fazer um quadro de hipoglicemia. Então, mais um motivo pra gente não deixar ele esperando na sala de espera. Mas não só isso, né? Em relação à hiper, né, para não acontecer a liberação de adrenalina e, consequentemente, uma hiper mais importante. Então, não deixar que nosso paciente veja sangue, que ele veja os instrumentais, especialmente que ele veja a carpule, a agulha da carpule, né, de forma mais importante. Evitar movimentos bruscos, né, para isso é muito importante treino. A questão com o tempo, né, que a gente vai tendo mais segurança nos procedimentos. E não tem jeito, a gente tem que ter a agulha para anestesiar. Então a gente vai usar a agulha, mas não precisa colocar na cara do paciente, né? O senhor vai sentir agora uma picadinha e você vai lá anestesia. Não precisa mostrar a agulha na frente, não, né? Também, se você vai fazer vibração diferente, se você vai usar alguma coisa que faça um som forte, avisa, não dá susto no seu paciente, porque é tudo que ele menos precisa agora, é um estressezinho, é uma ansiedadezinha, tá? Avisa tudo que você vai fazer, né? E assim, uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com o que a gente vem conversando desde as primeiras lives, é assim, a gente não é médico, então a gente não sabe tanto quanto eles, da parte sistêmica, isso é verdade, eu sempre defendo que a gente precisa conhecer o máximo que a gente puder, pra gente conseguir atender o nosso paciente com segurança e para que a gente consiga discutir com as equipes também com propriedade, né, trazendo as informações importantes e relevantes. Mas para o paciente é muito legal quando ele se sente seguro, né? Quando o paciente fala assim, nossa, nunca ninguém aferiu minha pressão, né? Nenhum dentista nunca aferiu minha pressão. Ele vai para o cardiologista, ele sabe que quando chegar lá ele vai aferir a pressão, mas para o dentista ele não espera. Nunca ninguém verificou minha glicemia no consultório, né? Nunca ninguém fez essas perguntas todas que a senhora está fazendo. Então isso traz muita segurança, deixa o paciente mais confortável, mais tranquilo, tá? Então essa coisa de a gente ter o conhecimento e a segurança da gente traz a segurança pro paciente, né? E também assim, né, gente? Eu até comento isso sempre. Os filmes não nos ajudam, né? Porque os filmes que tem de odontologia que a gente encontra quando a gente entra nesses negócios, né, no YouTube, Netflix, é tudo de terror, né? É pessoa gritando, é berrando, é monstro, que mais? Zumbi, é uns negócios malucos, né? Então, assim, a mídia não nos ajuda muito. E claro, gente, em algum momento você pode lançar mão de sedação, né? Uma sedação farmacológica, um óxido nitroso, isso ou aquilo, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é um curso, né? Mas que em algum momento a gente pode sim pensar em fazer sedação com o intuito desse paciente não se estressar, né? Não ficar ansioso e, consequentemente, não liberar
a adrenalina, tá bom? Sandra, chego já, tá certo? Segura aí na tua pergunta que eu vou falar. Vai ter uma dica que vai ser assim, só e os anestésicos, né? Conhecer os anestésicos. Eu acho que eu já tô chegando nela. Deixa eu ver aqui. Olha só, que é a dica 4 já, né? Então vamos só voltar aqui, ó. Dica 1 é conhecer o seu paciente. Dica 2, evitar o máximo de dor. Dica 3, evitar o máximo de estresse e ansiedade. E a dica 2 e a dica 3 estão ali, ó, juntinhas, no sentido de reduzir a chance de liberação de adrenalina endógena. E agora a gente vai para a dica 4, Sandra. Segura aí que tá chegando, olha só. Conheça mais sobre anestesia em odontologia e, em especial, em paciente diabético, né? A gente estuda pouco anestesia, a verdade é essa. O que eu acho que na graduação, de uma forma geral, eu acho que isso vem mudando. Eu sou professora de graduação e eu vejo isso. Mas de uma forma geral, na graduação de muito tempo para cá, não é o foco do aluno. O foco do aluno é aprender a técnica para extrair o elemento, o foco do aluno é aprender a suturar, né? Aprender a abrir uma cavidade. Até a técnica anestésica ele estuda bem, mas os tipos anestésicos, né? Os tipos de sais, os tipos de vasoconstrictores, o que é que influencia ali, acolá, isso não é muito estudado. E existe meio que um mito de que quem precisa entender disso é só quem vai atender em hospital, ou só quem vai fazer cirurgias, né, maiores, isso o pessoal da bucomaxilo, ou o pessoal que vai atender pacientes com comprometimento sistêmico, nós, né? Mas na verdade é que assim, aquilo que eu comentei lá no início, qualquer pessoa vai atender um paciente diabético a qualquer momento e vai anestesiar o paciente diabético a qualquer momento. Não importa se você trabalha com harmonização orofacial, se você trabalha com endodontia, se você trabalha com dentística, se você trabalha com cirurgia, em algum momento você vai anestesiar um paciente diabético, né? Então, quando esse paciente diabético chegar no teu consultório para fazer uma endo, você não vai fazer porque ele é diabético? E você não se sente segura para anestesiar, né? Então, assim, isso não é verdade. A gente precisa, todos nós precisamos conhecer, né, os sais anestésicos, os vasoconstrictores e fazer essa relação com o paciente diabético, entender qual é o melhor, qual é o mais indicado, tá certo? Então, assim, esses procedimentos invasivos, de uma forma geral, são os eleitos, né? Tipo, esse sim, quem faz isso precisa entender. Na verdade, todo mundo precisa entender. Mas é que os invasivos, eles têm muita relação com uma carga emocional maior, né? Então, a pessoa quando vai fazer a cirurgia já tem aquele estresse, né, maior. Normalmente existem mais medicações a serem prescritas, é um tempo maior, a duração normalmente é maior quando comparado a outros procedimentos. Então, a gente associa muito a isso, mas não, repito, é importantíssimo para todo mundo. Todo cirurgião dentista que atende precisa saber conhecer de anestesia e especialmente, já que a gente está falando de paciente diabético, né, fazer essa relação com o paciente diabético, paciente cardiopata, importantíssimo, né, porque eles estão juntos, já falei aqui, né, cardiopatia e diabetes costumam muito estarem juntas, então assim, realmente não dá para fugir, vamos estudar a anestesia. E aí, dentro dessa dica, viu, a gente tem a 4.1 e 4.2, né, porque a dica 4 tem duas subdicas, que é a primeira em relação ao vasoconstrictor e a segunda em relação ao sal anestésico. Então vamos falar um pouquinho sobre os vasoconstrictores. Constrictores, bem nordestino, né? Vasoconstrictores. Muito bem. O que a gente tem da odontologia? A gente tem a adrenalina, que é sinônimo de epinefrina, é a mesma coisa, já contei pra vocês aqui, né, que às vezes acontece, professora, tô na dúvida se eu faço adrenalina ou epinefrina, faça qualquer coisa, qualquer um dos dois tá valendo, né, que é a mesma coisa, tá, então adrenalina e epinefrina, não inventam essas coisas, né, podia ser um nome só, mas enfim. Aí a gente tem também a noradrenalina ou norepinefrina, que também são sinônimos, e a gente tem a fenilefrina, olha os nomes mais malucos, né. Então, esses três são os vasoconstrictores adrenérgicos. Então, são aqueles que têm uma ação mais concentrada no coração e no aumento da pressão arterial, consequentemente, né? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, ou podem aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, a gente tem aí adrenalina, noradrenalina e fenilefrina.
A noradrenalina a gente nem usa mais, né? Porque assim, é muito mais tóxica do que a adrenalina, não tem por que a gente tá usando. Então a gente, entre a adrenalina e a noradrenalina, a gente usa a adrenalina. Aí existe a fenilefrina também, né? A lidocaína com fenilefrina. A lidocaína é um sal anestésico, a gente vai conversar já já. Mas a fenilefrina, ela também é bem menos interessante do que a adrenalina. Por quê? Porque a concentração dela no tubete é muito maior. Enquanto a adrenalina você tem 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, a fenilefrina é 1 para 1.200, se eu não me engano, é 1.500, acho que 1.200. Então, assim, é muito mais concentrada, então você fica muito mais limitado em relação à quantidade de anestésico, né, de tubete a usar, tá? Então, é muito mais interessante que a gente use a adrenalina do que as outras duas. Isso de uma forma geral. Na odontologia, em termos de vasoconstrictores, a gente prefere a adrenalina. Só que, falamos aqui, a adrenalina faz neoglicogênese, não é verdade? E se ela faz neoglicogênese, ela não vai ser interessante para os pacientes diabéticos que estejam descompensados, tá? Ah, eu só tenho a adrenalina aqui, eu só tenho lidocaína com adrenalina, meu paciente está com 200, eu vou usar meio tubete. Claro, raciocina, né? Não precisa ser tão radical, não é uma contraindicação absoluta, tá? Claro que a quantidade que você vai usar vai influenciar, tá? Então, assim, é evitar. Se você tem a opção de evitar uma adrenalina em um paciente que já está descompensado, melhor. E se tiver acima de 300, o ideal é que você realmente não use a adrenalina, tá? Então, tem também, relembrando a questão da adrenalina, fazer aumento da frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, que os nossos pacientes diabéticos muitas vezes são hipertensos ou apresentam cardiopatias de uma forma geral, né? Doenças do coração e dos vasos sanguíneos de uma forma geral. E aí a gente tem um outro vasoconstrictor, né, que foi que a Sandra perguntou aí, que é a felipressina. Cuidado para não confundir fenilefrina, que é aquela que é 1 para 1.200, eu acho, que é um vasoconstrictor adrenérgico que a gente já não usa muito, não é muito interessante, com a felipressina. A felipressina, ou octapressina, de novo sinônimos, né? Só para confundir a cabeça da gente. A felipressina, ela é um vasoconstrictor não adrenérgico, então ela não tem essa ação, né, no aumento da frequência cardíaca, no aumento da pressão arterial, como os adrenérgicos têm. E ela também não faz neoglicogênese como a adrenalina, como os adrenérgicos de uma forma geral, tá? Então, a felipressina acaba sendo uma opção muito interessante para o paciente diabético, né? A felipressina, ele é um vasoconstrictor que em odontologia a gente utiliza com o sal anestésico do tipo prilocaína. Então, a subdica dessa dica, né, conheça os anestésicos, é justamente sobre o sal. E o sal, gente, de uma forma geral, ele faz vasodilatação, ele faz o contrário do vasoconstrictor. Ele faz uma vasodilatação. Vamos conversar aqui sobre cada um deles para a gente entender por que a prilocaína com a felipressina pode ser uma dica interessante para esses pacientes. Bom, a gente tem a Lido, né? Lido a gente já falou aqui em outra oportunidade, é um sal anestésico fantástico, né? Muito estudado, muito estável, tem muita coisa na literatura, é muito confiável, é excelente. E na maioria das vezes a gente vai usar a lidocaína. Qual é a questão aqui? A lidocaína, ou ela vem com adrenalina, ou a gente vai usar ela sem vaso. Com a adrenalina, dependendo do meu paciente, se ele não está compensado, não vai ser interessante. E qual é o problema então de usar sem vaso, gente? A gente já sabe, né? Vai dar no mesmo no final das contas, porque lidocaína sem vasoconstrictor tem um tempo de ação muito pequeno, a literatura fala de 10 a 20 minutos, né? E aí daqui a pouco, dor. Dor, eu caio lá na dica 2. Volto lá para a dica 2. Dor, liberação de adrenalina endógena, de toda forma, neoglicogênese. Né? Então, assim, acaba que Lido para os pacientes diabéticos, a gente evita os pacientes diabéticos descompensados, tá? MEP, né? Alguém perguntou sobre a MEP aí. A MEP também, a questão sem vasoconstrictor, eu acabo caindo na mesma coisa. E com adrenalina também. Então, assim, o raciocínio é exatamente o mesmo. Agora, a MEP, ela tem um tempo de ação um pouquinho maior do que a Lido. A Lido tem, sem vaso, né? A Lido tem 10 a 20 minutos, a MEP pode chegar até 40 minutos, então de repente a MEP pode ser uma opção para um procedimento muito rápido,
um procedimento não cirúrgico, né, que costuma incomodar menos, tá? Então a MEP pode ser uma opção para algumas situações, tá certo? A MEP sem vaso, tá? Procedimentos clínicos e curtos. Articaína. A questão da articaína é a adrenalina. A articaína é ótima, já falamos aqui, né, tal, mas ela vai estar com adrenalina, e a adrenalina tem todos aqueles problemas que a gente já conversou, tá? A BUP, eu me preocupo também, além de tudo isso, eu me preocupo também porque ela é cardiotóxica, e como a gente já falou, os pacientes diabéticos muitas vezes são cardiopatas, e eu acabo caindo em quem? Prilocaína, né? A prilocaína, ela vai ser realmente o sal indicado para o paciente diabético descompensado junto com a felipressina. Então, prilocaína com felipressina. Felipressina é um vasoconstrictor não adrenérgico e a prilocaína um sal, né? Portanto, vasodilatador, tá? Mas que como ele vai estar associado a um vasoconstrictor, eles se compensam ali e o vasoconstrictor ainda faz sua ação. Agora, eu queria fazer adrenalina, principalmente para procedimento cirúrgico, né? Para ter uma vasoconstricção ali potente para conter a hemorragia. E é por isso, eu vou chegar, eu acho que na dica 6, já tô pulando aqui, já eu chego lá, mas lá na dica 6 eu falo justamente da importância nos pacientes diabéticos a gente fazer procedimentos mais curtos. Fazer procedimentos mais curtos para não demorar muito e não chegar numa crise de hipoglicemia mais facilmente, né? Muito tempo sem se alimentar. Mas por outro lado também, não só por isso, pensando agora no paciente que está com a glicose aumentada, se eu tenho um paciente que eu vou demorar muito no procedimento e eu quero usar a adrenalina, eu vou fazer um procedimento muito longo e eu quero usar a adrenalina, não devo usar a adrenalina, porque a adrenalina faz neoglicogênese, então eu vou usar a prilocaína com felipressina. Então, o ideal é que eu faça um procedimento mais curto. Mais curto, menos chance de sangramento. O procedimento, de repente, se eu ia fazer extração de 3 dentes, eu vou fazer só de uma. Faço a extração só de um elemento dentário. Por quê? Porque não vou usar adrenalina, para evitar alguma hemorragia. Além disso, olha como as coisas vão se juntando. Paciente diabético, a gente também não deve exagerar, fazer procedimentos extensos e demorados. Por quê? Porque a cicatrização é mais demorada. Né? Já tem muitos artigos falando, eles nem falam mais no termo dificuldade de cicatrização, risco de infecção, apesar de que a gente ainda bate nessa tecla, mas as palavras estão mudando, agora demora para cicatrizar. Tipo assim, a cicatrização vai acontecer, ela apenas demora um pouquinho mais. Um caso ou outro, claro, vai acontecer a infecção, como pode acontecer no paciente não diabético também, tá? Mas assim, de uma forma geral, a gente tem essa questão com a prilocaína. Deu para entender? Prilocaína com felipressina é muito bom para o paciente diabético, mas como a gente não vai estar usando a adrenalina como vasoconstrictor, então maneira aí, tá? Procedimentos mais curtos, e curtos no sentido de tempo e menos extensos, né? Então, se você vai fazer uma regularização de rebordo, não faz uma área muito grande, faz por áreas, né? Ali de pouquinho em pouquinho, procura segmentar os teus procedimentos para que mais facilmente você tenha um sucesso, né? Não venha aí a ter um quadro de hemorragia ou não venha aí a ter uma cicatrização muito demorada ou até deficiente, tá certo? Tranquilo, então, né? Eu vi que assim, vocês estavam meio caladinhos, só ouvindo quando eu falei em anestésico, aí começou aqui. Diana, e a MEP, e a Prilo, nananã, felipressina, né? Tá certo? A prilocaína, de uma forma geral, a gente tem a chance de fazer até 3,5 tubetes quando se fala em pacientes cardiopatas, tá? Pela diabetes, tranquilo. Mas considerando que muitos pacientes são cardiopatas, a gente fica com esse limite, que é muito bom, né, Rê? 3,5 tubetes, poxa, hoje muitas cirurgias a gente faz com um tubete só, né? Então, assim, 3,5 tubetes, tranquilão, tá bom? Seguindo aqui, gente, vamos pra dica 5, que também é uma dica repetida. Anota aí, Ju. Gente, se vocês fizerem aqueles resuminhos bem legais, depois faz um print, posta no Instagram, né? Marca a gente, eu acho tão legal essas coisas. Eu adoro quando eu vejo uns resumos assim das aulas. Eu acho bem legal, viu? Pode fazer print da tela também. Agora, assim. Isso Cecília fica rindo de mim quando eu faço essas coisas. Vamos lá. Dica 5.
Conheça as técnicas anestésicas e evite injeção intravascular. Gente, nas dicas 2 e 3, a gente falou da adrenalina endógena, né? O paciente, a questão da liberação da adrenalina endógena por dor, por estresse, por nervosismo, etc, etc, né? Na dica 4, a gente já estava falando da adrenalina exógena, que é a adrenalina do tubete. Na dica 5, eu tô falando de novo da adrenalina exógena, a adrenalina do tubete. Então, de novo, a dica 1 foi aquela coisa geralzona, conheça o seu paciente, saiba quem ele é, qual é a diabetes que ele tem, tempo de evolução, medicamentos, hábitos, como é que ele monitora, como é que tá a glicose nos últimos tempos, hemoglobina glicada, parará, parará, parará. As dicas 2 e 3, falamos da adrenalina endógena. Eu não quero que meu paciente secrete, né, libere a adrenalina endógena. Para isso, eu vou fazer com que ele não sinta dor, com que ele não se estresse, com que ele não tenha, né, ansiedade. E aí tem várias formas de a gente ajudar aí nesse processo. Na dica 4, foi a anterior, a gente já falou da adrenalina exógena, né? Porque a gente tava falando aqui, conheça os sais anestésicos e os vasoconstrictores. Então eu tô falando da adrenalina que tá ali dentro do tubete. A gente já discutiu sobre isso. Eu quero saber se vocês estão acompanhando, se todo mundo captou da 1 a 4 para poder eu ir para 5. Coloca teu joinha aí. Coloca o joinha para saber que vocês estão acompanhando, porque eu vou seguir para a 5. Tá? E aí? Já tem uma pergunta aqui, mas coloca o joinha de vocês da mesma forma. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho e agora estão aparecendo aí os joinhas. Todo mundo acompanhando do 1 ao 4. Beleza, Elisângela, eu vou só seguir aqui na nossa sequência do tema de hoje e aí no finalzinho a gente comenta sobre essa questão da infecção e o antibiótico, tá certo? A gente já comentou em outros momentos, mas a gente traz de novo a informação. Então, olha só. Ai, que legal, Cida, que você ainda tá aí. Que bom, fico feliz. Dica 5. Conheça as técnicas anestésicas e evite injeção intravascular. Então, a gente, de novo, está falando da adrenalina do tubete, adrenalina exógena. Como assim? Bom, quando a gente fala de técnicas, né, eu preciso frisar aqui a questão do bloqueio. Né? O bloqueio é sempre muito bom. Ops, voltei aqui. Um monte de vantagem para um monte de coisa, só que é na técnica do bloqueio que mais a gente faz injeção intravascular. Tá? Então é justamente na técnica do bloqueio que a gente tem que evitar, mais ainda, usar a adrenalina, porque é lá que a adrenalina vai entrar no vaso e aí, ó, né, é que vem o problema, tá certo? E assim, pra cirurgia, se eu puder usar adrenalina, eu vou fazer infiltrativa. Vou fazer ali, que é justamente para ajudar na contenção de hemorragia ou na prevenção de hemorragia. Então eu faço ali, próximo da cirurgia mesmo, que é pra, né, eu não vou fazer longe, tá bom? Então fica a dica assim, eu preciso realmente usar adrenalina, pelo menos no bloqueio não usa não. Vai numa MEP, sem vaso, lá no bloqueio, tá? E deixa a adrenalina ali para a próxima região, por quê? Próxima região infiltrativa, tal, você consegue mais evitar uma injeção intravascular. É mais fácil você fazer a aspiração, né? A técnica da aspiração, é mais fácil você enxergar se voltou sangue lá dentro do tubete e é mais fácil de você tentar novamente e dar certo, né? Não pegar um vaso de novo, tá certo? Então, assim, muito legal essa dica do bloqueio, tá bom? Então, tem que usar, evita. A não ser que o paciente esteja totalmente compensado, né? Uma glicose muito boa. De novo, gente, olha a importância de você ter um glicosímetro no consultório. Você ficar tratando o paciente no escuro, você não sabe quanto tá a glicose dele. Aí você não sabe se você tem liberdade para usar adrenalina, você não sabe se aquele paciente está com risco para hipoglicemia, você não sabe se ele está com risco para cetoacidose, você não sabe de nada, você está assim, tiro no escuro. Né? Então, muito importante a gente realmente ter o glicosímetro. Friso isso sempre nas lives. Muito, muito, muito importante. Bom, e a dica 6. Lembram que eu já falei sobre ela? Acabei dando spoiler, mas vamos lá. Evite procedimentos cirúrgicos extensos em pacientes com diabetes descompensada. Então, se o paciente está com a glicose muito alta, chegou com hemoglobina glicada de 12, né? O que mostra que as últimas glicemias dos últimos 3 meses deviam estar assim nas alturas, né? Então eu tenho que evitar procedimentos cirúrgicos extensos. Por quê? Porque eu não vou poder usar adrenalina.
eu vou usar pilocaína com feliprecina para fazer um procedimento cirúrgico. Todo mundo, quando vai fazer um procedimento cirúrgico, procura uma adrenalina, é ou não é? Né? Mas nesse paciente eu não devo usar. Então eu vou acabar usando uma pilocaína com feliprecina e fazendo um procedimento mais curto, né? Um procedimento mais... um procedimento menor, né? Menos extenso. Juliana, título da 5 e da 6. Então a 5 foi: conheça as técnicas anestésicas e, consequentemente, evite injeção intravascular. E a 6, vou esperar você colocar aí a 5. Então aí a gente falou, frisou realmente aí a questão do bloqueio, né? E a 6, evite procedimentos extensos se o seu paciente for descompensado. Por quê? Porque você não vai poder usar adrenalina e aí fazer uma cirurgia muito extensa sem adrenalina aumenta o risco para hemorragia, né? Muito bem, e também assim, se o paciente não estiver descompensado, se o paciente estiver compensado e a glicose estiver muito baixa, aí eu lembro que o procedimento extenso demais também não é interessante. Por quê? Porque ele vai ficar muito tempo sem se alimentar e pode entrar em uma situação de hipoglicemia lá no teu consultório. A não ser que ele tenha se alimentado às 7h30, foi pro seu consultório rapidinho e 8 horas você já começou, dá pra você ficar com ele aí até umas 10 e pouco tranquilo, né, em termos de tempo. Mas se for aquela coisa do paciente que vem de longe, né, que já atrasou um pouquinho o início da consulta e que a consulta, o procedimento ainda vai demorar, minha gente, esse paciente vai fazer uma hipoglicemia ali, na tua frente. Diga aí. Diga aí o estresse. Não é melhor evitar o estresse, não é melhor prevenir, né? Então tenha um glicosímetro, porque olha, ele salva todas as questões. Gente, então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então fica a dica, resumindo, né, a questão do anestésico. MEP sem vaso pode até usar para procedimentos curtos e clínicos, mas se você vai fazer um procedimento cirúrgico que também seja curto, dê um jeitinho de ser menor do que o que você gostaria, pilocaína 3% com feliprecina até 3 tubetes e meio, tá? Procedimento cirúrgico ou clínico, maiorzinho vai ter que ser, tá certo? Então tenta reduzir, fazer um procedimento mais curto, tá? Pode fazer bloqueio com vaso e infiltrativa próxima sem vaso, misturar. No caso seria o contrário, né, Renata? É melhor fazer o bloqueio sem vaso, tá? Porque o bloqueio sem vaso você tem mais chance de atingir um vaso, então é melhor fazer sem vaso constrictor, tá certo? Pois é, suco na geladeira do consultório, né? O suco de laranja, mas o suco é muito complicado, porque o suco você faz na hora, não tem como, né? Então, assim, o açúcar que diluído em água, a famosa garapa, resolve muito os nossos problemas, né? A gente já conversou sobre essa questão da hipo e da hiper em um outro momento, né? Lembrando a vocês, próxima semana, terça, quarta e quinta, a gente vai ter a imersão. Muitos de vocês já estão inscritos, né? E eu fiquei super feliz quando eu vi isso, né? Então, terça, quarta e quinta-feira, às 8h30 da noite, estaremos ao vivo no YouTube, não vai ser através aqui do Instagram, no YouTube, conversando com vocês de uma forma mais aprofundada, com muitos slides, muitos esquemas sobre tudo isso que a gente vem conversando até agora, né? Então, assim, mais detalhadamente sobre hipoglicemia, hiperglicemia, né? Diabetes tipo 1, tipo 2 especialmente, tá? A questão dos tratamentos, o que a gente faz no consultório para prevenir, para evitar, e eu vou entrar nesse tema da questão da infecção, né, que é muito discutida, a questão do antibiótico, fazer ou não fazer. E ainda tem, gente, coisa boa, vai ter sorteio, viu? Tô trazendo para vocês, alguns parceiros já enviaram pra gente uns produtos bem legais, viu, Raquel, viu, Leoneide, Paty, Cris, uns produtos bem legais. Ó, outra Raquel aqui, Raquel também adora, né, produto. Então a gente vai sortear lá na live, ao vivo. Gente, é um monte de coisa legal. Vocês vão adorar, viu? Então eu espero vocês. Agora é na imersão. Não tem mais live daqui pra lá. Já a próxima semana. Terça, quarta e quinta-feira, às 20h30. Tá bom? Quem não se inscreveu ainda, vai lá na bio da gente, da Instagram da H3 Odonto. Tem um linkzinho, entra lá e é fácil. Tá bom? Se ficar com dúvida, fala com a gente no privado que a gente orienta melhor, tá bom? Ana Beatriz, obrigada, um beijo pra vocês, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus. A Carmen já colocou o link aí pra vocês, ó, quem não tinha visto ainda, tá aí.
h3odontosistemica.com.br/imersão em diabetes na odontologia, tá? Mas pode chamar a gente no privado que a gente ajuda quem não estiver conseguindo fazer. E, gente, divulga pros amigos. Tem muita gente que não tá sabendo, né? Gente que tá mais longe, que não tem contato com a gente, que nem conhece o serviço, que não conhece, né, o trabalho da gente. Então, divulga aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Se precisarem de material, é só solicitar. A gente manda o link, manda foto, imagem, ajuda vocês aí nesse processo. E a gente agradece demais, tá bom? É muito bom quando as pessoas ajudam a gente a fazer o que a gente gosta. Então, eu sou muito grata a vocês por isso. Beijo, boa noite.